Saudações, pessoal. Estamos aqui em mais uma entrevista do jornal Pet Elétrica. E hoje, nessa entrevista vinculada à edição 181 do nosso jornal, trouxemos aqui Nielton Gomes, um petiano, e Rodrigo Rios, que é outro petiano também, está presente na nossa equipe, para batermos um papo sobre as atividades que nós estamos desenvolvendo e algumas novidades que estarão por vir ao decorrer dessa entrevista. Portanto, faça as honras, Newton, se apresente para o pessoal, fale um pouco mais do que você desenvolve hoje, quais suas funções, para que o pessoal conheça um pouco mais sobre você. Primeiramente, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo. Me chamo Nielton, sou atual líder da comunicação interna do grupo, cargo este responsável por coordenar todas as atividades do grupo, administrar também o fluxo de informação, a questão de gestão de equipe, de gestão de funcionário, né, entre aspas, né, porque aqui a gente tem um clima entre amigos, vocês vão perceber ao decorrer desse bate-papo que é algo mais descontraído e leve. Atualmente também eu desenvolvo projetos pelo grupo, possuo projeto interno, né? Junto com esses mesmos que estão aqui na entrevista, né? Eu, Gessé e Rodrigo, a gente faz parte de um clube de impressão 3G lá no PET. A gente está desenvolvendo uma impressora 3G do zero. E, além disso, eu participo também de uma pesquisa externa com o professor Antônio Marcos. Rodrigo, se apresente um pouco mais, fala para o pessoal também qual sua função dentro do grupo, quais suas atividades que você desenvolve, para que o povo possa conhecer um pouco mais sobre você e saber qual o seu trabalho hoje na equipe do PT Elétrica UFCG. Oi pessoal, eu sou o Rodrigo, né? Atualmente no PET eu desempenho o papel de coordenador do clube de montagem, juntamente com o Samuel também, que é o vice-coordenador. A gente supervisiona ali os projetos do clube de montagem, também pensa em inovar nos projetos do clube de montagem e lida com esse fluxo de atividades mais relacionadas à técnica, né? A parte técnica ali do grupo, principalmente montagem de novos dispositivos e etc, né? É, Atualmente eu tenho um ano no PET, né? Estou no PET desde maio de 2024 e ao decorrer aqui da conversa acho que a gente vai se apresentar melhor para vocês também, né? Um adendo, Então, antes de você retomar, Gessé, que Rodrigo é o nosso anfitrião do grupo, né? É o membro mais velho da geração atual do PET, né? por isso que hoje ele está aqui, né, conversando com a gente para passar um pouco mais dessa vasta experiência que ele vem adquirindo durante todo esse tempo, né? Já estamos em junho, já são mais de ano nesse grupo, desempenhando atividades, e diga-se de passagem, de uma forma muito, digamos assim, de uma forma com excelência, né? Todas as atividades que o Rodrigo desempenha dentro do grupo, a gente que é um pouco mais novo, da geração mais atual, a gente percebe que ele realmente se entrega, e que é algo que a gente vai falar um pouco mais à frente, que são os nossos valores, né? Mas Exatamente. chega de conversa, vamos para algumas perguntas aqui que foi preparada para essa entrevista, e eu queria saber que sobre vocês, quais eram as expectativas que vocês tinham no momento que vocês se inscreveram no PET? A experiência que vocês já vivenciaram até hoje correspondeu ao que vocês esperavam? Está sendo uma experiência boa? Como é que está acontecendo? Vocês podem ficar à vontade aí. Se Nielto quiser começar, o Rodrigo, tanto faz. Vocês que escolhem aí. Pela ordem de chegada, né, Rodrigo? Começa. Então, pessoal, desde que eu entrei no curso, né, de engenharia elétrica da UFCG, eu já tinha planos de participar de projetos de pesquisa e etc, sabe? E mais para a parte de extensão, né, também do curso, né, participar um pouco mais ativamente na parte de extensão. Então foi ali, né, acho que é o primeiro contato de todo mundo durante a recepção dos férias, né? Durante a nossa recepção dos férias, a gente teve um contato com um grupo, Pet Elétrica, e aí, nesse primeiro contato, eu já comecei a planejar a minha entrada no PET, né? Porque eu tinha o interesse de participar do grupo, porque o PET, além de ir para esse lado de extensão, ele também busca inovar em pesquisa e sempre vem inovando desde a minha entrada, né? Desde a entrada do professor Jalbert em vários aspectos, não só em pesquisa, não só em extensão, mas
também internamente ali na vivência do grupo e tudo mais. Então, eu decidi ali no segundo período, né? Minha entrada foi no meu segundo período do curso, que gostaria de ingressar no grupo. E aí me inscrevi para a seleção, né? Bem em cima da hora, porque na época eu ainda estava com dúvida e a seleção foi ali no meio do período, foi meio corrida. Então foi algo assim que eu estava me decidindo ainda, mas no final das inscrições eu me decidi mesmo e resolvi encarar a seleção do PET. E foi ali que começou o meu caminho no grupo, né? E você, Nielton, qual foi sua experiência? Como você decidiu entrar no PET? Quais eram as suas expectativas no momento que você se inscreveu para participar desse grupo? Rodrigo já falou muita coisa, né? Creio que esse espírito é comum para quem, né? Todo mundo que quer se inscrever, quer participar do PET, etc. Sempre dá aquele medinho, aquele friozinho na barriga. Enfim, né? Assim, desde muito cedo eu gostei da parte educacional, né? Durante a escola eu já participei de alguns projetos educacionais, como monitoria e etc. E no PET também eu vi que tinha essa pegada muito forte, principalmente pelo professor Jalbert. Para quem não conhece, o professor Jalbert é muito ligado nessa parte educacional, né? Ele se desmembra em várias outras partes, participa em pesquisa, ensino, extensão, mas ele é muito forte na parte da educação. É tanto que uma das maiores cadeiras do curso é a disciplina de dispositiva eletrônica ministrada por ele, né? Com metodologia excepcional. Mas o PET sempre brilhou meus olhos, né? Sempre me fez brilhar os olhos. E por quê? Porque no PET você tem a capacidade de se desenvolver nas mais diversas áreas, como, por exemplo, pesquisa, extensão e ensino. Ou seja, você não precisa ficar nichado. Por exemplo, você participa de um projeto de pesquisa, você fica nichado na parte de pesquisa. Não. Você pode ir além, você pode participar nas escolas, fazer feira de profissão e expandir, fazer mini curso de Arduino, de Python. E é essa abrangência de coisas que faz qualquer um brilhar os olhos, porque para quem gosta de pesquisa, PET tem pesquisa. Para quem gosta de ensinar, o PET lhe dá a oportunidade de ensinar. E para quem gosta de fazer projetos de extensão, para que você possa sair da universidade, o PET lhe oferece isso também. Então é por causa dessa gama de coisas que encanta a pessoa demais e que faz a pessoa querer entrar. E além disso, eu já tinha muitos amigos que já estavam no PET. Rodrigo é um amigo desde o começo do curso, né? Samuel também já estava, né? E outras pessoas que eu também já tinha contato. Então, essa galera que já estava trabalhando e etc., me motivou a tentar entrar no PET. Então, foi essa soma de coisas que eu fui lá e submeti minha inscrição. É bem interessante ver essa perspectiva, tanto da de Rodrigo como a sua, de vislumbrar e conseguir enxergar no PET uma, digamos assim, uma oportunidade que surge de forma esporádica, né? Pois não é sempre que a gente abre o processo seletivo e que desenvolve nós como profissionais que estamos estudando para ser engenheiros eletricistas, mas também desenvolve a nossa habilidade pessoal, né? Você como coordenador da comunicação interna, você acredito que vem desenvolvendo muito essa área de habilidades pessoais, de lidar com as pessoas, que são técnicas também que o mercado de trabalho irá exigir da gente. Assim como o Rodrigo desempenha muito bem esse papel na gerência na coordenação do clube de montagem, desempenhando processos de criação e inovação, que é o que o mercado espera hoje da gente. Então, já que a gente está falando um pouco mais dessa entrada no PET, a gente tem curiosidade, nós como espectadores, e eu também, que estou entrevistando vocês como colega de equipe, de saber quais foram ou qual foi a experiência mais marcante que vocês tiveram enquanto petianos. E eu gostaria que o Rodrigo começasse a falar sobre isso, já que ele tem um tempo maior, né? Como o Nelton falou, é o nosso anfitrião. Eu queria que você falasse qual foi a sua melhor experiência ou quais foram as experiências que marcaram você como petiano. Já foram várias experiências que eu tive no grupo, né? Nesse um ano, mas eu acho que assim, a experiência que mais despertou mudanças em mim foi uma palestra que eu tive, né? Que o grupo
trouxe um palestrante de fora e que eu assisti, que foi a palestra com... como é o nome dele, meu Deus? Arthur, É, né? como é o sobrenome? Arthur Hendrick. Arthur Hendricks, é porque é muito difícil lembrar o sobrenome dele. Mas essa palestra foi muito marcante, eu acho que para todo mundo que assistiu. E tipo assim, o interessante é que essa palestra não foi fechada, né? O PET disponibilizou ela para a comunidade, mas foi uma palestra sobre engenharia de sistemas que assim me trouxe um olhar diferente na área de engenharia em si, sabe? É como se fosse uma nova ramificação da engenharia que o engenheiro eletricista está desempenhando, entendeu? E ali foi bastante interessante, eu acho que para todo mundo que assistiu foi algo impactante porque trouxe novos olhares para o mercado, né? Mas tiveram outras, durante o grupo, a apresentação do grupo, né? Em escolas, a gente apresentou no Colégio Damas, né? Que é um colégio para ensino desde o fundamental até o médio, que eu acho que também Newton estudou lá e tudo mais, mas ele conhece bem. Mas durante essa apresentação é muito marcante você ver o contato que as crianças, principalmente as crianças e os jovens, têm ali com os projetos montados, sabe? Com Arduino, primeiro contato com Arduino, com dispositivos que existe ali por trás uma programação de controle e tudo mais. Se eu não me engano, a gente levou para eles um jogo, né, feito em Arduino, que a gente utiliza bastante nessas visitas, que foi o jogo Genius, e ali todo mundo se divertiu, todo mundo se interessou, e é muito bacana você ver esse interesse que o pessoal tem sobre a área, sabe? E aí junta ali uma rodinha de estudantes, começa a perguntar a gente como é que funciona o curso, quais são as nossas experiências. E eu acho que essa troca de experiências, essa valorização que a gente tem pelo curso também, por parte de quem não conhece, é muito interessante, é muito, como é que eu vou dizer, bacana, sabe? Da gente vivenciar. E no mais, eu acho que foi isso. Também teve outra visita à escola que a gente fez agora recentemente, uma apresentação mais de projetos mesmo e sobre a elétrica mais no macro, né? Assim, como é que eu vou dizer? Porque normalmente a gente está acostumado a apresentações mais técnicas, né? Teóricas ali do curso. E lá a gente levou uma maneira de apresentar totalmente diferente, que foi muito mais expositiva e experimental, sabe? Mostrando experiências que a gente tem com os nossos projetos. E o pessoal ficou bastante, assim, impactado. Deu para sentir, sabe? A participação, as dúvidas que chegaram até nós, o que a gente conseguiu tirar das crianças. É muito bacana, sabe? Esse contato. E aí, ali você sabe que daquele grupo, com certeza você conseguiu levantar o interesse de uma pessoa, né, que estava com dúvida, sei lá, de fazer engenharia, ou que nem pensava, mas que já começou a se encantar ali pela área, né? Então, eu acho que esse papel que a gente desempenha no PET, principalmente na área de extensão, é muito, como é que eu vou dizer, recompensador, sabe? Não só para o grupo, mas para a gente em si, e constrói uma nova visão, um novo olhar de quem participa, né, do grupo. E você, Nielton, qual foi sua melhor experiência, ou quais foram suas melhores experiências dentro do PET? Tem que ser melhor. Eu vou citar duas boas e... Não, é porque, tipo... Enfim, eu vou citar 3 experiências. Aí eu vou dizendo se é angustiante, boa, decepcionante. Vamos lá, vou por ordem cronológica, né? Primeira delas, durante a seleção, levei um choque de realidade. Vou falar aqui o nome, porque a gente já troca aqui. A gente é praticamente já amigo, né, dentro do PET, mas eu tava empolgado com aquela empolgação, e tal, estou indo bem e tal. Aí veio uma apresentação de um plano de trabalho, que posteriormente a gente já vai adentrar mais um pouco nesse tema. Mas aí um dos meus avaliadores era Paulo. Aí eu apresentei bem e tal. Aí Paulo, Nielton,
parabéns, sua apresentação foi muito boa, mas... E aí, depois desse mais, foi só tristeza. No mais, essa é uma das primeiras experiências assim, marcantes que veio na cabeça, né? Vou falar outra agora, são 3. A segunda foi... Tem todo um procedimento para você virar líder da comunicação interna do grupo, então tem todo um processo de indicação e etc. E depois que aconteceu tudo isso e que eu realmente virei o líder da comunicação interna, que eu tive que administrar minha primeira reunião, eu peguei meu computador, abri meu computador e quando eu olhei assim para o lado, na época eu acho que era 16, 17 pessoas que a pessoa tinha que administrar. Caraca, eu vou ter que administrar um grupo desse tamanho. E agora? Então foi uma experiência que eu fiquei com medo, mas também grato, né, pela oportunidade que outras pessoas confiaram, né, porque esses cargos de importância no PET você só consegue, né, demonstrando muito trabalho, né, e pessoas reconhecem esse seu trabalho e dando a oportunidade de desempenhar cargos importantes no grupo, dentre as lideranças, etc. A terceira experiência muito boa que eu tive, né, essa aí foi muito boa mesmo, foi quando a gente trabalhou, acho que uns 6, 5 meses, não sei, vou pegar agora a conta, e quando a gente viu lá a impressora imprimindo e tal, chegou a me arrepiar aqui, ó. Aí eu falei, caraca, Rodrigo, será que vai imprimir mesmo? Aí quando a impressora tá imprimindo bem certinho e tal, eu fiz, caraca, Rodrigo, aí conseguiu. Enfim, né? Uhum. São esses momentos que vai do 8 ao 80 que o PET proporciona pra gente. É bem interessante falar sobre isso, porque muitas coisas acontecem, né, na parte interna e que o pessoal que está de fora não tem esse contato e não tem essa noção do que realmente está acontecendo. Então, esse programa, essa entrevista também traz muito disso, né? Trazer essa imersão do pessoal que pensa em entrar no PET ou do pessoal que admira nossas atividades dos outros cursos que muitas vezes nós vamos fazer a apresentação, como aconteceu no CAA, que o pessoal elogiou o nosso trabalho, o pessoal que cursa ciência da computação. Então é interessante a gente meio que fazer essa imersão deles sobre essa realidade que a gente vive todos os dias. E falando sobre realidade que a gente vivencia todos os dias, eu queria que vocês falassem um pouco mais também sobre o relacionamento, né, que acontece entre a gente, como a gente concilia, como vocês conciliam, Nieto principalmente, que hoje está à frente do cargo da comunicação interna, e Rodrigo também. Como vocês conciliam a separação do momento de descontração que a gente tem entre os amigos? Afinal, nós somos uma equipe, estabelecemos laços de amizade. E como vocês conseguem discernir a hora que realmente é para se tratar de assunto sério, de chegar, de corrigir, que é algo que a gente faz muito também, afinal nós estamos como participantes do grupo, como petianos, mas o maior objetivo do grupo é fazer com que nós avançamos, com que nós sejamos melhores enquanto pessoa, enquanto alunos. Então, para isso, precisa de haver algumas correções dentro do grupo. Então, eu queria saber como vocês manuseiam essas relações, esses relacionamentos, como isso acontece de forma interna na nossa equipe. Rodrigo, se você quiser, pode ficar à vontade para continuar Deixa eu falando sobre começar isso. essa aí. Quer começar? Então Deixa fica à eu começar vontade para essa falar aí. sobre isso aí. Vamos lá, né? Primeiramente, um negócio que todo petiano que tá atualmente, né, já tem muito isso na cabeça, mas para uma pessoa que quer entrar hoje, a primeira coisa que deve pensar não, eu devo separar o profissional do pessoal. Exatamente. Isso vale para qualquer área da sua vida. Se você entra numa empresa e tal, você tem que saber separar o pessoal do profissional. Por mais que a gente esteja aqui entre amigos, vai ter hora que a gente vai ter que dar um puxão na orelha de um amigo e etc. São essas separações que você tem que fazer. Por quê? Porque senão você acaba misturando uma amizade com a parte do trabalho e acaba bagunçando demais a sua vida. Então, a primeira dica que eu dou, né, é separar o profissional do pessoal. Porque, como o Gessa disse, uma hora você vai ter que cobrar algo. E não importa se é seu amigo ou se não, mas é pelo bem do grupo. E assim como você sabe disso, a outra pessoa que vai ser cobrada tem que saber isso também. Então, ter essa resiliência, né, de
separar essa parte profissional do pessoal é imprescindível hoje no PET, né? E em qualquer empresa, né, que você for trabalhar, isso aí é um ponto muito positivo, isso é uma soft skill bastante interessante. E, enfim, a questão do relacionamento do grupo, né, são várias coisas que a gente faz, então, praticamente a gente tem a oportunidade de trabalhar as mais diversas áreas, né, do nosso, podemos dizer, entrosamento do grupo, né, como se fosse uma equipe de futebol, porque é uma equipe, né? É uma equipe. A gente tem uma equipe bem forte, né? Aí a gente tem, claro, problemas internos, isso aí é inerente a qualquer equipe, mas como papel de gestor, né, e da comunicação interna, eu devo saber escutar cada pessoa, saber quando corrigir cada pessoa, saber também como elogiar. Elogiar também é algo muito importante, né? Se uma pessoa está fazendo um trabalho bom, você tem que elogiar, porque quando a pessoa estiver fazendo um trabalho ruim, você vai ter que falar também. Então, é muito importante essas habilidades, essas soft skills que você vai desenvolvendo no grupo. E o PET é muito esse propulsor de soft skills. É claro que você desenvolve hard skills e tal, mas o que vai lhe fazer crescer muito, muito, muito é a questão da sua mentalidade. Então, desenvolver essa parte de soft skill, desde comunicação, liderança, trabalho em equipe, tudo isso você vai poder desenvolver do grupo. É um grupo que, de cara, você vai ser posto em desafio. Toda hora vai ter um desafio novo. Mesmo que você tenha ficado no grupo, o que, Rodrigo? Um ano no PET, sempre aparece coisa nova e diferente para a pessoa fazer. E sempre é um desafio que você pensa, rapaz, será que vai dar certo para eu fazer? E no fim acaba lá você dando aula para 30 pessoas na escola, né? Fazendo uma oficina para 30 pessoas na escola, para aquela galera do ensino médio que é mais inquieta, diferentemente do pessoal da universidade, né? Que é mais contida. Enfim, né, essas diversas oportunidades de você ter, né, esse trabalho em equipe, isso é imprescindível. A gente também trabalha, além das atividades técnicas do grupo, como capacitação interna que a gente tem no próprio grupo, a gente trabalha também partes que a gente também considera muito importantes, como, por exemplo, língua estrangeira. A gente tem atividades bem descontraídas para trabalhar a dinâmica do grupo, em que a gente tem uma oportunidade de estar desenvolvendo o nosso inglês, estar começando a fomentar ele, a se estimular e etc. São essas diversas atividades do grupo que vai promovendo uma interação bastante interessante entre os membros do grupo e faz uma equipe bem unida. Então, eu acho que você fez um apanhado geral, né? Já resumiu tudo o que tinha para ser falado aqui. Mas se o Rodrigo quiser complementar, pode ficar à vontade também. O espaço é todo seu para complementar a fala dele. Complementando a fala de Nielton, acho que teve só uma parte que ele não falou, mas é porque ele não teve contato, sabe? Mas quando vocês que acabaram de entrar no PET, né, ainda vão participar de uma seleção como avaliadores, né? Quando a gente tá ali na seleção, todos os petianos também tratam a seleção com imparcialidade, né? Então, a gente tem que avaliar todo mundo pelo que apresentou na seleção, sem... porque, assim, na maioria dos casos, a gente conhece quem tá ali, né, na seleção. Pode não conhecer também, mas em alguns casos, os petianos são amigos, são os próximos. Só que a gente deixa isso de lado desde a seleção e leva pro lado profissional mesmo, que ali é o momento de ser profissional na seleção, né? Ser imparcial, avaliar realmente o que os candidatos apresentam. E aí, essa maneira de tratar as coisas, eu acho que assim, a parte fundamental do PET, né? Do grupo em si, porque separar o profissional do pessoal, né? É muito importante pra gente. Principalmente quando você trata de situações mais sérias, né, no grupo, porque muitas vezes vão ter conflitos, como o Nielton falou, mas a gente tem que saber lidar também como profissional, né? Principalmente como profissional, porque no pessoal, às vezes você até resolve, mas você tem que tratar as coisas com imparcialidade, sempre, né? Ver o que é melhor pro grupo e ter uma visão mais em relação à equipe, não a um componente da equipe ou a si mesmo, mas sempre pensar no grupo. E isso a gente também vê muito na minha área, né? No clube de montagem, eu também, Nilton falou um pouco, né, de como tratar com as pessoas, né, na comunicação interna, mas na parte também da montagem, do clube de montagem,
a gente tem que lidar com o pessoal com calma, né? Com paciência, porque muitas vezes ninguém tem um conhecimento ali técnico para montando certos projetos que a gente realiza lá, e aí tudo isso é uma questão de ser profissional mesmo, né? Porque a gente também tem que levar para o lado que o PET é um grupo tutorial, né? É um programa de educação tutorial. Então, ali até internamente a gente vai estar transmitindo os nossos conhecimentos para outros petianos, e aí a gente tem que ter muita calma nesses momentos, tem que tentar entender o outro, né? Tentar entender as dúvidas e levar sempre com o máximo de respeito possível, né? Nesses momentos profissionais. Lógico que a gente também tem os momentos de descontração, que a gente tá ali na sala só conversando, só estudando, né? Mas nesses momentos a gente tá livre a brincar e tudo, mas quando o caso ser sério, né? Uma apresentação séria ou então uma montagem séria, a gente tem que ter a postura técnica, né? Postura profissional. E é isso que faz o grupo ser muito diversificado, eu acho, né? Separar o profissional do pessoal e também a parte da organização, né? Que cada petiano tem sua organização ali dentro do grupo, tem suas atividades dentro e fora do grupo e tem que aprender a lidar com isso. Enfim, eu acho que a gente resumiu bem essa parte, né? Então, dando continuidade, né? A gente falou de muita coisa boa aqui, já falamos de experiências, falamos das nossas expectativas no momento em que fomos ingressar no PET, falamos um pouquinho da seleção, que essa é a nossa novidade que vamos falar um pouco mais adiante, mas já já a gente chega nela. E como nem tudo são flores, né? Como a gente falou, que nós passamos por problemas internos também. É interessante saber quais foram ou qual foi o maior desafio que vocês encontraram até hoje dentro do grupo. E essa pergunta eu queria que Rodrigo iniciasse falando, porque como líder do clube de montagem e como ele trabalha com a inovação na prática mesmo, a gente sente que vão existir frustrações, que você muitas vezes está esperando uma coisa do seu protótipo e chega outra. Então, eu acho que ele tem mais experiência dentro do grupo, como o Nelton já falou, ele é nosso anfitrião. Queria que você falasse um pouco mais, Rodrigo, sobre os desafios que você já enfrentou e qual o maior desafio que você enfrentou dentro do grupo e, acima de tudo, conseguiu sair vencedor, né, desta missão e deste desafio que lhe foi proposto. O primeiro desafio no grupo, eu acho que todo petiano, é a seleção, né? Porque, assim, a seleção só entende quem fez, né? Também não é, tipo, um monstro, né? Não é um bicho de 7 cabeças ali que você enfrenta, mas é um caminho das pedras. Falar igual o tutor, é o caminho das pedras que você tem que enfrentar para conquistar essa posição que a gente tá agora, né? Mas assim, é uma vivência que também muda bastante, né? Quem passou pela seleção, tenho certeza que mudou a visão de como trabalhar e de como fazer as coisas, porque você começa a enxergar com novos olhares as suas entregas, os seus trabalhos que você tem que fazer durante a seleção e como você deve se pôr em uma seleção, né? Em um momento profissional. Então esse foi o meu primeiro desafio. Depois foi o projeto que eu peguei antes do atual, né? Que foi uma maquete didática que eu não fazia ideia de como montar, porque nunca tinha trabalhado com uma maquete tão diferente quanto aquela, com relevo e tudo mais, mas consegui, né, alcançar. Só que o meu maior desafio é o que a gente está vivendo atualmente, né, porque é a impressora 3D, né, nosso projeto que a gente está finalizando por agora, que eu convidei vocês dois para participar desde o início, né, da vivência de vocês no grupo, mas foi porque na seleção mesmo o professor já apontou assim algumas indicações para eu escolher alguns candidatos, né, no projeto, enfim, mas porque o projeto foi um desafio tão grande, né? Esse projeto está rolando bastante tempo, sabe? Eu acho que desde que o professor entrou, assim, muito no início, né? O professor já tem um bom tempo no PET, eu não vou lembrar agora quanto tempo, não sei se alguém tem essa informação, mas desde que ele entrou, acho que ele tinha esse planejamento de revolucionar ali o laboratório do grupo. E aí a impressora foi
projeto percussor, assim, vamos dizer, né? Do Lab Maker que ele quer criar lá no PET. E aí, desde o início do projeto, o desafio era conseguir adquirir os materiais para construir a impressora, né? Porque assim, querendo ou não, a impressora todo mundo pode construir, existem vários kits e tudo mais, mas o PET tem bastante limitação em relação ao capital que a gente recebe do Fundo Nacional do FNDE, né? Então, ali a gente tem um custeio que vem pra gente, só que esse custeio, pra gente gastar ele, a gente tem que seguir uma série de normas. E quando a gente tentava encaixar uma impressora 3D ou qualquer desses kits de máquina, ele não se encaixa no custeio. Então, a alternativa que a gente tinha era comprar as peças, né? E montar. E isso daí, desde que eu entrei na minha seleção no grupo, já estava sendo discutido, né, com outros membros anteriores a mim, né? Teve Pablo, que foi o gerente, o coordenador do clube de montagem antes de mim, que já estava procurando como fazer esse projeto e tudo mais. Mas quando o cargo passou para mim, que eu, né, peguei esse desafio mesmo com o professor e aí fui em busca das peças em lojas que dava para comprar. Enfim, né? Foi um grande desafio porque eu nunca tinha tratado um projeto tão complexo quanto aquele, e também até na parte da compra o cara tem que ter a pessoa tem que ter um cuidado em relação a como vai realizar a compra, como as notas fiscais vão ser emitidas para enviar para os órgãos, né, que são responsáveis pelo dinheiro e tudo mais. E aí esse processo foi bastante demorado, né, tanto que eu acho que eu fiquei uns 2 meses só juntando as peças e vendo se ia comprar. E aí nas férias do último período, depois de uma discussão com o professor, assim, discussão não, né? Mas uma conversa com o professor lá na sala dele, a gente decidiu fazer a compra. E ele já apontou como é que deveria seguir, né, a montagem do projeto. E aí a gente tá agora já perto da finalização, né? Lógico que durante o projeto a gente teve bastantes desafios também, né? Relação à compatibilidade de peça, como é que ia fazer tudo funcionar ali do jeito que a gente queria, teve que comprar novos componentes do nosso bolso e tudo mais, mas a gente conseguiu superar isso, né, esse desafio, e tá entregando agora um bom produto, né? Então eu acho que esse foi o maior desafio de todos, e eu acho que também, acho que até para vocês que acompanharam a parte da montagem, da construção, também foi desafiador, né? Agora a gente está lançando um manual sobre a impressora, né? Um livro, né? E aí, isso daí é totalmente, uma experiência totalmente diferente de todos que eu já tive na minha vida. Mas enfim, gente, esses foram os desafios que eu vivenciei, né? Acho que vão ter vários ainda para enfrentar, né? Acho que pode ter até alguns piores do que a impressora, né? Mais difíceis, né? Não questão de ser pior da maneira de lidar, mas por ser mais complexo, mais difícil, né? A montagem e tudo mais. Então, acho que basicamente é isso. O Rodrigo explanou muito bem sobre a questão dos desafios e deixou bem claro que os desafios enfrentados por ele foram desafios que edificaram ele tanto como pessoa, como também edificou o grupo para ser um grupo melhor. E eu achei interessante, Rodrigo, na parte que você falou que o que você veio desenvolvendo foi algo que foi planejado por um coordenador anterior, né, que no caso foi o Pablo. Então é interessante mencionar isso também, que nós, enquanto grupos, que hoje estamos petianos, nós seguimos o trabalho que outras pessoas que nos antecederam produziram e que, de certa forma, deram a mesma entrega que a gente está tentando oferecer hoje e edificaram um grupo para que a gente conseguisse ter o que nós temos hoje e para que a gente possa deixar algo melhor ainda, aprimorar o que eles deixaram com o que eles puderam fazer na época deles, não é isso, Nilton? Não, perfeito, aí você complementou de um modo extraordinário. Mas a gente, né, a gente tá podendo desempenhar esse tipo de atividade hoje porque a gente é o resultado de, vamos ver, uns 4 anos para trás. Então, a gente tem que dar obrigado, né, a todas as coisas que o pessoal já fez, né, que formaram o nosso background. É muito do que o professor fala, né, que foi
3 anos montando uma mentalidade que, a partir do momento, né, acho que nos últimos meses, assim, últimos 8 meses, a gente está colhendo muito fruto, muito elogio e etc. O PET está numa crescente gigantesca em diversas áreas, marketing, produção de projeto. O PET nunca rodou tanto projeto ao mesmo tempo, assim, que outra coisa, né? Projetos que tragam resultados para o PET, internamente para o PET, né? Não só para fora, mas que tragam, por exemplo, capacitações internas para os petianos, que tragam conhecimento para os petianos, que deixem, né, projetos para os petianos, né? Então, o PET está nessa crescente gigantesca, mas a gente sempre tem que lembrar, né, que antes da gente já passou o quê? Centenas de petianos e que a gente é o resultado do trabalho de outras pessoas, né? Isso é um ponto extremamente pertinente. Então, Nelton, já que você falou em mentalidade, vamos entrar agora em um assunto mais afinco do que realmente é o PET. E eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre essa cultura que é ser petiano, sobre quais os valores que definem o nosso grupo e orientam a forma como nós trabalhamos dentro da nossa equipe. Basicamente, né, os valores que a gente mais preza no PET, eu vou elencar aqui alguns: responsabilidade, compromisso, enfim, essas habilidades que envolvem mais soft skill. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, na maioria dos processos seletivos, a pessoa não vai estar olhando se você tirou 10 em álgebra linear, se você tirou 10 em cálculo, não. A pessoa quer saber se você tem uma desenvoltura com o grupo, se você sabe trabalhar bem em equipe, porque, afinal, o que vai ser um grupo se cada um ficar trabalhando em suas ilhas, né? Então, a gente tem que arrumar uma forma de conectar essas ilhas e formar meio que uma cidade do grupo, né? É que cada pessoa possa contribuir com o outro, né? E se a gente não tiver essa contribuição do grupo, assim, pessoas se ajudando e etc., o grupo não vai andar. O grupo só está muito bem estruturado porque foram vários anos de fomentando essa parte de trabalho em equipe, etc. O professor Jalbert enfatiza muito essa questão de trabalho em equipe. Os petianos devem saber se comunicar também, porque toda essa parte de soft skill é primordial para que a gente possa construir o que tu chamou aí, Jessé, de uma cultura, né? Que isso a gente tem muito no grupo. Qual é a cultura de ser o petiano? O ser petiano é aquela pessoa responsável que resolve a maior parte das coisas numa meta, né, num prazo. É claro que não tem como a pessoa seguir todos os prazos à risca, né? A gente é ser humano, né? Mas o petiano é aquela pessoa responsável. Não, eu tenho que fazer isso, vou fazer isso, porque tem outras pessoas que dependem disso para que o grupo possa andar. Então, essa parte de soft skill, acho que é o que o PET mais preza, né? Saber manejar tudo isso, né? A questão de fluxo de atividades sempre vai ser muito alta. Então, a parte de gestão de atividades, gestão de tempo, é algo que é muito, muito valoroso na nossa cultura dos petianos, né? E essa cultura dos petianos, como o Gessé já falou, já falei também e reforço, é algo que foi construído, né, por cada petiano, por cada tutor, e que hoje a gente tem um clima muito bom no grupo. É claro que nem todo mundo, né, consegue seguir essa cultura idealizada de ser petiano, mas a gente tenta, né, tenta incorporar isso, tenta aqui seguir a logo, né, de ser petiano. Enfim, essa soma de coisas que vai construindo a nossa cultura, né, dia após dia. Então, muito interessante falar sobre isso. E já que você falou sobre os valores do PET, notícia quente, né, que nós chegou agora para nós que somos petianos, é que tem uma nova seleção sendo planejada, né, internamente dentre os líderes, dentro da gestão em si do nosso grupo. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como está ocorrendo esse planejamento e como vocês estão pensando, qual a data está prevista para isso, que inclusive muitas pessoas já me perguntaram, quando é que vai haver seleção, quando vai haver o processo seletivo. Então, fala um pouco mais sobre isso, sobre quando vai haver a seleção do nosso grupo para os possíveis petianos que possam vir ingressar e estar lado a lado com a gente, desenvolvendo projetos e atuando no PET Elétrica da UFCG. Vamos lá, vamos começar pela parte mais empolgante, né? Eu lembro aqui que quando eu tava querendo entrar, eu sempre falava, Rodrigo, ei,
Quando é que vai abrir nova seleção? Tu se lembra, Rodrigo? Era tipo, essa pergunta era uns 3 vezes por semana e tal. Aí, Rodrigo, rapaz, sei não. Mas enfim, né? A gente tá fazendo uma previsão para que a gente abra uma nova seleção por volta de novembro, né? Não é um prazo certo, mas é uma métrica que a gente estabelece, né? A gente vai estar planejando para fazer uma seleção no início do próximo período, né? No início do 2025.2, se eu não me engano, né? Correto? Isso, isso. 2025.2, né? E claro, todo o processo seletivo, né? Há mudanças, né? É tanto que no nosso processo seletivo, já teve várias mudanças, né? Teve a parte do plano de trabalho, que é algo que eles não tinham antes, né? Quando entraram, mas que a gente teve quando entrou. Enfim, né? O processo seletivo sempre está em constante mudança. Por que isso? Porque a gente sempre tem que estar parando, refletindo o que é que a gente fez de errado, o que é que a gente fez de certo, como avaliadores, né? Porque a galera que vai estar depois, né? A galera que está sendo avaliada não tem essa noção que avaliadores têm. Então, ter essa perspectiva, né? É bastante interessante e que ele sempre de renovação, sempre está tentando buscando melhorar. E é isso que a gente preza muito no PET. Então, por isso que a gente decidiu dar uma reformulada em algumas coisas, né? Algumas métricas que a gente estabelecia para avaliar os candidatos a ser petiano, né? Então, acho que vai ser uma seleção que bebeu muito das outras seleções, né? O edital vai ser um edital que bebeu muito das outras seleções, mas vai ter suas peculiaridades, né? Que quando lançarmos, aí o pessoal vai saber. Até lá, fumaça. Cortina de Inovando fumaça. sempre, né, nas seleções. Exato. Então, já que você falou nessa perspectiva de avaliador, né, e não há ninguém melhor para falar sobre isso do que Rodrigo, que, diga-se de passagem, foi nosso avaliador enquanto Complicado. nós estávamos enquanto sendo avaliados por ele, inclusive muito sério, com a postura que é invejável, que a gente quando entrou no grupo e teve convívio com ele, nem imaginou que ele seria tão resenha do jeito que ele é hoje. Então, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco mais agora, qual tipo de perfil que vocês buscam em novos integrantes que pensam em entrar no PET, já para o pessoal ir fazendo digamos assim, esse exame de consciência. Será que realmente essa vaga se encaixa no meu perfil? Será que o PET realmente vai complementar a minha vida, vai ser algo que vai me deixar feliz enquanto eu estiver lá dentro trabalhando? Será que eu estou alinhado com os princípios e com o perfil que o PET está buscando? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso para que as pessoas pudessem ter também essa noção do que a gente busca enquanto grupo, não é isso? Isso mesmo, Gessé. Então, Gessé, como o Newton, né, deu um panorama geral, mas falando assim, como alguém que já passou aí por 2 seleções como avaliador, a seleção ela busca muito ser, como é que eu vou dizer assim, assertiva na hora de prospectar ali quem vai ser um petiano, entendeu? Então, é uma espécie assim de funil mesmo, né, que vai filtrando com o decorrer das etapas, né? Tanto que a gente tem algumas etapas que são eliminatórias ali, que não, porque normalmente o número de inscritos é muito maior do que das vagas, né? Então a gente tem que selecionar os que mais estão próximos do perfil que a gente procura. Então, o que a gente busca em um estudante de engenharia elétrica, né, que quer ingressar no PET, está muito associado ao que Nielton falou, aos nossos valores, ao trabalho em equipe, a como a pessoa se porta durante as apresentações, o que ela consegue entregar em apresentações, como é que ela apresenta um trabalho acadêmico, como é que ela faz um trabalho acadêmico, como é que ela escreve um artigo, né, do jornal, um artigo, não vou dizer científico, mas mais próximo de uma matéria de jornal ali, né, porque todo petiano precisa passar por isso, todo petiano escreve, né, para o jornal do PET Elétrica. Então, tudo isso a gente procura na seleção, entendeu? A gente tá de olho nessas características. A seleção, as etapas que a seleção monta, né, que a seleção é feita, são feitas para filtrar essas características. E aí, na última seleção, teve uma inovação muito bacana, que foi o plano de trabalho, né? Porque, assim,
querendo ou não, a gente, como avaliador, na maioria dos casos, não consegue enxergar, vislumbrar o que a pessoa busca, né? Assim, com exatidão. A gente fazia antes uma entrevista individual inicial, sabe? Para conhecer mais sobre o participante. Só que agora a gente mudou para o plano de trabalho, por quê? Porque no plano de trabalho a gente já estabelece algumas normas ali, né, de escrita. Então a gente já vê como a pessoa escreve, como é que ela se atenta às normas que foram estabelecidas, né? Porque querendo ou não, sempre que você for fazer um trabalho acadêmico, você tem que seguir alguma norma, como é que eu vou dizer? Algum Alguma regra, né? modelo, Uma né, norma técnica, né? estabelecido. Normalmente a gente segue a BNT, mas a gente criou ali o nosso modelo de como deve ser feito o plano de trabalho, né? E esse plano de trabalho é apresentado para a gente entender como é que a pessoa, na verdade não como, né, mas o que a pessoa procura no PET, né? O que a pessoa quer fazer como petiano, realizar dentro do grupo, entendeu? Então, desde essa etapa até as outras, né, que se seguem, né? Depois a gente tem a montagem em grupo de um projeto eletrônico, né? E ali a gente vê como é que a pessoa se comporta no trabalho de equipe, depois de já ter passado por esse filtro de apresentar o que ela busca realizar no grupo, entendeu? Então, você vai vendo que as etapas, elas buscam características específicas, entendeu? Habilidades que a gente precisa em um petiano. E também os seus valores, né? Querendo ou não, quando a gente está ali avaliando ou assistindo a apresentação de alguém, a gente consegue enxergar algumas habilidades que essa pessoa tem, alguns valores também, né? Até no comportamento dela, em como ela realiza seu trabalho, como ela faz o trabalho, executa e apresenta. Tudo isso a gente consegue ter um parâmetro, né, e estabelecer ali a nossa nota, né, porque querendo ou não, durante a avaliação ali, cada etapa a gente está atribuindo uma nota para a pessoa, né, porque também tem que ter essa métrica, né, para no final a gente ver como é que vai ser o ranking. Mas basicamente é isso, enxergar os valores, né, da pessoa, né, ver se essa pessoa tem as características que o PET precisa para um membro, entendeu? Então, Nielton, se você quiser complementar um pouco mais sobre isso, já que você faz parte da comunicação interna, né, e tem esse contato, digamos assim, de forma mais precisa e mais perto de cada petiano, já que, afinal, seu papel é comunicar, então você está cada vez mais perto dos petianos e você, de certa forma, por essa aproximação, você percebe as características de cada um, os valores, e que sempre vai ter algo em comum entre eles, não é isso? Repete aí só a pergunta principal para não fugir muito dela, por favor. Para você falar um pouco mais sobre o que você vê em comum na comunicação interna, nesse contato que você tem cara a cara com as pessoas dentro do grupo, que isso resume um pouco sobre a essência e o que o PET procura, né? Como essas pessoas devem ser que o PET está procurando, como essas pessoas agem, entendeu? Mais ou menos sobre isso. Pronto. Perfeito, né? Essa parte de como as pessoas agem, né, é algo muito relativo para cada pessoa. Por quê? Porque você vai perceber quando estiver trabalhando em gestão, né? Eu vejo isso porque meio que eu estou vendo um pouquinho de cada pessoa, né? Mas você vai perceber que vai ser diferentes formas que você tem que utilizar para conversar com as pessoas. Por exemplo, vão ter pessoas mais caladas, vão ter pessoas mais extrovertidas, vão ter pessoas tão extrovertidas que você fica agoniado, mas é seu papel como líder, né, saber lidar com as diferentes pessoas. É claro que, né, são certas posturas que a pessoa tem que saber, né, também lidar, porque vai ser meio que muito cotidiano você lidar com uma pessoa que é muito diferente do seu jeito. Com certeza isso em qualquer empresa você vai ter, né? Então, saber entender, né, como lidar com essas diferentes pessoas é algo primordial, né? E a gente está falando muito de seleção. Quando uma pessoa vai se inscrever para o PET Elétrica, uma das primeiras coisas de cara
que uma pessoa vai ver é a sua desenvoltura nos projetos. Por quê? Porque isso aí vai dizer muito do que você faz quando está em grupo. Por exemplo, se você é aquela pessoa mais calada, que não faz nada, que só espera o pessoal fazer, isso aí vai te jogar lá para baixo. Você vai descer cada vez mais posições. Então, isso aí é algo que eu digo para você. Se você quer entrar para o PET, seja uma pessoa proativa. Quanto mais coisas você fizer, você vai subindo. Você vai subindo, até que você chega no topo e você é bolsista, por exemplo, né? Você é agraciado com uma bolsa, né? Então, outra coisa bastante interessante, né, de comentar, que eu acho que a gente não comentou ainda, é que quando você se inscreve para uma seleção, você tem a oportunidade de ser bolsista e de não ser bolsista. Mas uma dica que eu digo para vocês, não percam a oportunidade por não ser bolsista. Porque não é algo que vale a pena perder por causa disso. Porque outra coisa que a gente observa muito é se a pessoa realmente quer estar aqui, né? Se a pessoa realmente quer estar aqui, não vai fazer questão por causa disso, né? Porque uma coisa que eu digo para vocês, vocês podem até entrar sem bolsa, mas a probabilidade de você pegar a bolsa depois que entra e depois que você faz um trabalho muito bem feito é gigantesca. Por quê? Porque eu digo isso? Porque a gente entrou 12 pessoas no grupo, o limite máximo é 18, né? E, ou seja, tinha 6 pessoas fazendo a seleção, algo que ficou muito corrido para eles, né? Rodrigo tem absoluta certeza que foi algo exaustivo, mas entraram 12 pessoas, complementaram as 18. Mas espera aí, Nelton, você falou que você pode ser bolsista ou não. Exato. Por quê? Porque não são os 18 petianos que têm bolsa. 12 têm bolsa e 6 não têm bolsa. Ou seja, vão ter pessoas lá que estão ganhando por trabalhar e vão ter pessoas que vão ser voluntários. Entretanto, né, o nível de atividades e o nível de desempenho que você deve performar é o mesmo para todos. Então, você vai estar trabalhando no grupo como se fosse um bolsista. Então, isso aí, de cara, você já tem que saber. E essa parte de você demonstrar interesse, mesmo não sendo bolsista, né, não durante esse processo de seleção, né, porque com certeza uma das perguntas vai ser no processo seletivo, né, todo mundo já passou por isso. E aí, você ficaria no PET mesmo sem bolsa? Aí você tem que ser sincero, né? E aí vai ser muito dos seus valores, né? Se você realmente não puder ficar, você fala. E se você realmente vê que o PET não é para você, você tem que dizer. Mas também, se você tem uma vontade de entrar no PET, você tem aquele desejo de ensinar, de participar de projeto de pesquisa, de sair da universidade, né? Sair daqueles 4 muros, que eu acho que na UFCG deve ser bem uns 30, porque é toda, sei lá, o formato é todo torto. Mas, enfim, isso aí é muito importante você demonstrar esse interesse. Essa parte de trabalho em equipe sempre é um dos pilares do PET, né? E é sempre um dos pilares da personalidade que você vai desenvolver no PET. Porque, ok, você não pode ter isso agora, mas eu lhe garanto que se você entrar no PET, você vai desenvolver isso. Porque é meu trabalho, né? Isso aí a gente pegou muito na palestra que a gente teve recentemente. Meu trabalho é, se você chegar aqui, o meu trabalho é lhe fazer crescer no grupo. É lhe fazer evoluir como pessoa, lhe evoluir tecnicamente. Se eu não conseguir isso, a falha não é sua, a falha é minha. Mas o meu dever é lhe dar essas oportunidades para você se desenvolver dentro do grupo e estimular que você faça isso. E se você, caso não conseguir, mesmo havendo essas oportunidades aí, já foge do meu controle. E só um complemento, né, Newton? Já tiveram casos de pessoas que passaram pela seleção e por não ser bolsista, desistiu do grupo, né? Tipo assim, optou Exato. por não ficar no grupo. E aí, às vezes, né, cria-se muito aquela mentalidade, né? Tipo assim, eu vou estar tendo todo esse trabalho de graça, sem receber nada, trabalhando de graça, né? Algumas pessoas pensam assim. Mas assim, gente, você tem que levar em consideração também o resto dos benefícios que o PET traz pra gente, né? Porque tudo que a gente realiza no grupo tá crescendo no nosso currículo, querendo ou não, né? Desde o artigo que a gente posta no Jornal do PET, né? Que tem selo aí internacional. ISSN. ISSN e tudo mais. Desde o artigo até os nossos projetos, que todo petiano, desde que entra, vai ter que entrar em uma pesquisa, seja interna, seja externa, mas o petiano tem que obrigatoriamente fazer ao menos uma pesquisa no ano, né? Então, assim, a gente sempre está trabalhando, o fluxo ali de trabalho é intenso,
mas esses trabalhos são muito recompensadores em questão de currículo, né? De como tipo assim, a gente tem que pensar em como esses trabalhos vão servir para a gente no futuro, né? E como eles vão valorizar o nosso currículo, o profissional que a gente vai se tornar no futuro. Então, eu também gostaria de enfatizar isso, né? Porque normalmente as pessoas ficam com medo de ter muito trabalho e não receber nada por isso. Mas você, de qualquer forma, está tendo benefícios ali que a maioria dos estudantes não tem, entendeu? Então, Perfeito. muitos estudantes recorrem a PIBIC e os projetos de pesquisa por fora para ter essa oportunidade, né? Às vezes também como voluntário, e assim, é só uma pesquisa, né? Não vou desvalorizar os projetos de pesquisa, mas assim, as pessoas estão realizando só uma pesquisa. No PET você vai desenvolver quantos você quiser. Se você tiver, né, o gás para fazer, sei lá, uma pesquisa, um projeto por mês, né, de pesquisa ou de extensão ali, você consegue. Lógico que assim, né? Na prática não é assim, mas você tá crescendo, se valorizando ali como um profissional no grupo. E sobre a bolsa, querendo ou não, como o Nielton apontou aí, nosso fluxo de pessoas, né, a rotatividade de pessoas é muito grande, porque tem gente ali que encontra novas oportunidades, ou então tá passando por outros momentos na vida que tem que sair, né? Em alguns momentos optam por sair, né? Tem a escolha, tem a liberdade de sair. Mas essa pessoa eventualmente pode ser bolsista ou não, e a bolsa vai passando para quem está na posição superior no ranking, entendeu? Então, querendo ou não, um dia você vai ser bolsista, né? Com o fluxo e a rotatividade de pessoas. É isso. Exato. Deixa eu só Então, complementar um negócio, José. pode complementar, fica à vontade. A questão de essa parte de pesquisa, né? Quando você entra no PET, automaticamente, se você passa o processo seletivo e faz tudo certinho, você meio que é carimbado com o selo do PET. E beleza, o que significa esse carimbo de ser petiano? Significa que você está num dos grupos melhores avaliados dentro da universidade. Por que eu digo isso? Porque até mesmo quando alguns professores abrem processos de, sei lá, divulgação de tema de interesse, né? Ou, por exemplo, projetos, já procuram quem? Os petianos, né? Ou seja, você já está se destacando entre outras pessoas. Mas espera aí, Nilton, o Rodrigo falou que o PET tem uma alta rotatividade. Por que a galera não gosta de ficar no PET? Não, pessoal. É exatamente isso que eu estou dizendo. O PET forma alunos tão bons, que os processos seletivos procuram os petianos, né, para determinada vaga, seja de capacitação, de projeto de pesquisa, de diversos assuntos. Então, você ter o selo petiano, o selo de quem produziu já artigo, já publicou no jornal, o selo de quem já fez minicursos, o selo de quem já desenvolveu projetos dentro do grupo, o selo de quem já ministrou aulas dentro do grupo, o selo de quem já tem habilidade soft skill bastante desenvolvida, liderança de equipe, proatividade, diversas soft skills. Isso aí lhe põe um patamar muito superior dentro de outras pessoas. Eu não estou dizendo isso para estimular uma competitividade, mas estou falando isso aqui, frisando isso, porque assim que você entra como petiano, você já recebe um upgrade, né? Um upgrade muito bom, você é bem visto dentro da comunidade, né? Isso aí é extremamente importante. Eu não lembro agora, Rodrigo, quando foi que saiu, mas recentemente um professor abriu algumas propostas para tese, para TCC, etc. E ele deixou bem claro lá os perfis de pessoas que estavam procurando, era pessoas que querem terminar o curso, pessoas que são engajadas em projetos e tal, já tem PIBIC e tal, e lá tinha pessoas que participam do PET. Ou seja, ele colocou a gente no mesmo patamar de uma pessoa de que também está querendo terminar o curso, né, que já está no final. Então, por que o PET é tão valorizado? Exatamente por tudo isso, por todo esse compêndio de coisas que a gente falou, que te traz, né, uma evolução muito gigantesca no grupo, e que todas as pessoas, seja empresa, professor, todo mundo praticamente está buscando, né, um profissional muito bem capacitado. E outra coisa, né, Newton? Vira e mexe, assim, a gente tá numa pesquisa, e aí aparece um professor: ei, vocês aí estão livres para fazer uma pesquisa, não sei o quê. Os professores oferecem pra gente também, né?
Fora a liberdade que a gente tem para escolher uma pesquisa, tanto interna quanto externa. E externa, a gente tem que ter a liberdade de escolher, tipo assim, a área da pesquisa que a gente quer, né? Porque o professor dá essa liberdade pra gente e dá os contatos também dos professores pra gente conversar, entender mais. Porque o que vale pra gente é produzir, né? É estimular a atividade de pesquisa na comunidade. E aí, querendo ou não, a gente tem também que gostar do que a gente vai produzir, né? Porque trabalhar com o que a pessoa não gosta é meio complicado às vezes. Mas é bom enfatizar essas características, né, que o grupo possui e, querendo ou não, esses benefícios que trazem para o profissional, né? E para o universitário em si, né? Para o currículo do universitário. Pronto, eu vou só complementar mais uma coisinha Rodrigo, que tu me fez lembrar agora. Já vai dar um puxão na orelha, né? Por causa do tempo, mas enfim. Essa questão de projetos internos e externos ao PET. Ok, entrei no PET, Nelton. E agora? Eu não tenho que pegar um projeto, o que é que eu faço? Bom, a minha dica para você que está entrando no PET, se você ainda não tem muita familiaridade em questão de o que é que eu devo fazer em projeto e tal, minha dica é fique num projeto interno. Por quê? Porque vão ter diversas pessoas que vão te ajudar, inclusive o tutor. E isso aí é muito importante para a sua evolução, porque geralmente, quando você está em um projeto externo, a gente perde muito o controle do que está acontecendo. E se você está em um projeto externo, é seu compromisso, eu estou falando isso de verdade agora, é seu compromisso trazer resultado. Trazer resultado tanto para você quanto para o PET. Porque se lembre, você poderia estar desenvolvendo uma pesquisa interna, mas você escolheu estar em uma pesquisa externa. Então, de alguma forma, aquilo tem que contribuir para o grupo e para você. Porque, ok, você pode pensar, não, contribuir assim para mim e tal, mas se lembra, a gente tem uma equipe, então todo mundo tem que estar se ajudando até nesse ponto. Então é importante demais que você saiba ter essa decisão, né? Porque com certeza, quando os futuros petianos entrar, vão ter projetos em desenvolvimento, vão ter projetos para ser desenvolvido e que você pode estar entrando e participando e desenvolvendo algo muito bom internamente do PET. O PET hoje, ele é uma alavanca de projeto. A gente já desenvolveu mini bobina de Tesla, a gente já está desenvolvendo uma impressora 3D do zero. Ou seja, os projetos da gente não são muito, muito simples, né? A gente participou recentemente de uma competição de um seguidor de linha, né? Foi para Belo Jardim, né, participar de uma competição patrocinada pela Moura, né? Ou seja, uma oportunidade incrível, né, de você estar desempenhando algo, aprendendo e etc. Com eu deixo aqui o agradecimento também nessa competição para o pessoal da Raiz, que é um pessoal extremamente técnico, muito bom, que pegou na mão da galera que foi para a competição, né, que ajudou com várias aulas, capacitaçãozinha, uma mini capacitação para eles, e que fomentaram toda essa participação da gente na competição em Belo Jardim, que foi muito proveitosa para quem participou, né? É algo muito importante isso, muito importante isso. E essas são as vantagens que a gente tem de projeto interno, né? A gente tem um controle, sabe se a pessoa está produzindo ou não, coisa que a gente perde com o projeto externo. Então, quando você entrar no PET, saiba escolher direito, porque isso é muito importante, porque isso aí vai dizer os seus próximos 3, 6, 1 ano, né? Exatamente. Você pode passar 3 meses no projeto e não produzir nada. E aí? Vai servir de alguma coisa para você e para o PET? Não. Então, você só perdeu aquele tempo que poderia estar sendo investido em atividades do PET que trariam mais retorno para você e para o PET, né? Fora também, Nelton, que assim, em alguns momentos a gente deixa um pouco de lado, né, a parte, como é que eu vou dizer, exterior do PET, a gente foca muito no contexto da universidade, mas a gente tem que lembrar que o grupo, né, o Programa de Educação Tutorial é um projeto do Ministério da Educação, entendeu? Então, o nosso grupo faz parte desse projeto, né, é um grupo PET, mas existem milhares de grupos PET no Brasil, existem seus encontros, né, regionais, nacionais e os congressos que conectam os PETs e tudo mais. Então, assim, quando você para analisar o que o grupo é, como é que eu vou dizer, a organização PET Elétrica é algo muito maior, né, que vem desde o Ministério da Educação
que está dando essa oportunidade para a gente, para quem quer ser petiano, entendeu? É algo externo também à universidade, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente está preparando projetos de pesquisa para apresentar em um encontro, né? Sei lá, o ENAPET, o Encontro Nacional dos Grupos PET, né? Do Brasil. Então, todas essas oportunidades são únicas do PET, entendeu? É bom frisar, né? E destacar essas exclusividades do grupo. Então, né, acho que a gente já conversou demais aqui sobre o que é ser petiano, sobre experiências, sobre desafios, sobre projetos, seleção. Mas eu não poderia passar essa entrevista sem pregar uma peça em vocês, né? Oxe, Então, já que vocês falaram demais, esse vai ser o desafio. pois Eu é. queria que vocês dessem um conselho para quem está pensando em entrar no para quem está pensando em entrar no PET, mas de forma sucinta. Já que vocês falaram demais, em apenas uma frase, eu queria que vocês pudessem resumir e dar um conselho a uma pessoa que está pensando em entrar Difícil. no PET. Não, Gessé, agora eu Começa. vou comentar seu desafio. Em uma palavra, eu duvido o Rodrigo sintetizar tudo isso em uma palavra. Eu já vou dizer a minha aqui, Gente, que é algo que eu enfoco demais durante a gestão do grupo. Proatividade. Só isso mesmo. outra palavra além dessa é muito complicado, né? Olha, roubei a palavra de Rodrigo. Eu acho que, assim, em uma palavra só, se você for definir um petiano com uma palavra só, eu acho que é profissionalismo, né? Ser profissional. O petiano precisa ser profissional com tudo que a gente mostrou aqui, né? E agora, Jessé, tem que dar uma palavra também. Rapaz, Tem que dar uma palavra. já que esse desafio, né, como a gente fala em desafio do grupo e até na entrevista a gente está se desafiando, minha palavra seria unidade, porque Unidade. porque sem a unidade dentro do grupo, como o professor fala muito entre a gente, se nós não dividirmos para conquistar, se a gente não for unido, nós não conseguiremos chegar em todas as nossas metas que a gente programa durante todo o período. Então, basicamente é isso. Essa é mais uma entrevista do PET. Se a gente fosse falar um pouco mais sobre o que é ser petiano, sobre resumir toda essa experiência, a gente passaria o resto da noite conversando sobre isso, mas creio que foi algo muito bom, muito proveitoso, que nós possamos cada vez mais inspirar pessoas, convencer pessoas e mudar a realidade do nosso curso de engenharia elétrica, ou melhor, melhorar essa realidade e levar o nome da UFCG e o curso de engenharia elétrica para todo o Brasil. Então, obrigado, pessoal, pela disponibilidade de vocês, por todas essas palavras, por todos esses ensinamentos que a gente teve o prazer de compartilhar com, digamos assim, toda essa empatia, essa simpatia, de forma lúdica e de forma descontraída, para que o pessoal possa perceber que o PET também é isso, é descontração, é brincadeira, é alegria, é resenha. Então, basicamente é isso. Eu queria agradecer demais pela disponibilidade de vocês e queria dizer que foi, pelo menos ao meu ver, como entrevistador, foi algo muito proveitoso e que a gente possa cada vez mais continuar sendo esse grupo unido, determinado e proativo, né? Então, basicamente é isso. Então, muito obrigado a todos e até a próxima edição. Tchau, tchau, pessoal. Pessoal.